Apesar do brasileiro ser um povo empreendedor, muitas vezes nós empreendemos de forma amadora. Só em 2023 foram mais de 3 milhões de empresas abertas no nosso país. Mas sabemos que essas empresas, elas duram em média 4 a 5 anos. E como a gente consegue sair dessas estatísticas, tornar os nossos negócios muito mais profissionais? No quarto episódio do MKT 360 Cast, eu chamo para conversar os meus grandes amigos da Audita, Breno e Pedro. Sejam bem-vindos. Obrigado, Zé. Boa tarde. Cumprimento também toda a equipe da Marketing Real, grandes parceiros nessa jornada que é empreender, né? Tão difícil. E será uma felicidade falar um pouquinho do que nós fazemos no dia a dia, o que nós conseguimos agregar de valor aí ao mercado. Amigos, que satisfação estar aqui. Parabéns pelo projeto do podcast. Projeto não, né? Já é o andamento de fato, né? Então, parabéns, muito obrigado por convidar. E a Marketing Real está aí como parceira, além de amigos, parceiros, fornecedores, clientes, né? Então, temos um ecossistema bem bacana aí e gerando bastante produtividade. Obrigado mais uma vez. Isso que é muito legal da gente colocar para a audiência, né? A nossa história, a relação da MKT Real com a Audita, ela é uma relação de mão dupla, né? Tanto a Audita é nosso cliente, quanto nós somos clientes da Audita. Então, a gente tem como trocar o conhecimento e trazer para vocês exatamente de uma maneira verdadeira o impacto que isso causou em nossas empresas, né? Quando pensamos em departamento financeiro, a gente pensa logo em burocracia, né? Algo normal, principalmente para quem não entende do setor ou não está acostumado a lidar com o setor. O que a Audita faz de tão diferente que ela se posiciona realmente de uma forma muito próxima dos seus clientes? Eu queria saber de vocês, o que ela faz de tão diferente assim? Assim, Zé, controlar o financeiro de fato não deixa de ser uma tarefa burocrática, né? É uma tarefa administrativa que requer atenção, requer cuidado e de fato, é um trabalho moroso. Na Audita, a ideia é que a gente consiga absorver toda essa parte burocrática, ter autonomia para executar todas as rotinas financeiras e deixar o cliente, de fato, o mais independente, livre possível para executar, né? Pensar estrategicamente, pensar no core do negócio, no crescimento. E eu acho que como principal diferencial assim, no mercado é que a gente busca, de fato, além de se aprofundar no negócio do cliente, né? Vivenciar a realidade do cliente para que a gente consiga agregar, trazer inteligência para essas atividades burocráticas, né? Então, já que a gente vai precisar controlar o financeiro, que a gente consiga extrair informações estratégicas dele, né? Então, na Audita é onde a gente busca, de fato, priorizar, não simplesmente absorver a terceirização financeira, por exemplo, não. Executar o financeiro com um intuito muito estratégico, muito objetivo de trazer informações estratégicas para que interpretá-las ao nosso cliente, para que ele consiga, além de estar livre dessas atividades burocráticas, extrair o máximo de informação estratégica possível do financeiro. Acho que é mais nessa linha. Terceirizar por terceirizar, a gente vai absorver, logicamente, um trabalho do cliente, né? Mas o diferencial, ratificando o que o Breno passou, é justamente trazer essa visão que os números dão, né? Estava há pouco agora em reunião de um planejamento estratégico e o proprietário da empresa, não, vamos abrir uma filial nesse regime tributário, não, vamos abrir uma filial nesse estado. Então, calma, vamos atrás de números e o número vai indicar para a gente o que é melhor, o que é mais econômico, né? Qual o melhor direcionador. Então, o financeiro da Audita eu não conheço de verdade, é que, honestamente, o que Breno conseguiu montar na Audita de processo, na parte financeira, que ela é muito frenética, ela é diária, né? O trabalho. Então, tanto a parte burocrática, que a gente absorve, quanto a visão para o cliente, planejamento financeiro semanal, apresentação de resultados mensal. Então, é uma cereja realmente ali, a cereja do bolo é o direcionamento, né?
Breno e Pedro, eu gostaria que vocês explicassem, eu já conheço bem porque eu sou cliente de vocês, mas eu gostaria que vocês explicassem para nossa audiência o que a Audita faz. Bem, na prática, de modo geral, é a terceirização financeira e a assessoria contábil, né? Isso são os serviços que nós entregamos, mas no dia a dia, de fato, nós adentramos na parte operacional do nosso cliente, né? Enquanto financeiro, principalmente, nós somos esse braço operacional financeiro, absorvemos todas aquelas atividades, rotinas burocráticas de controle do dia a dia, né? De conciliação, de lançamentos e tal, para que a gente consiga agregar com informações estratégicas. E aí trazemos semanalmente uma análise de planejamento financeiro e mensalmente uma reunião de resultados, analisando o DRE, DFC, tudo isso agregando tecnologia também, né? Você tem o seu Dash, o seu BI, todos os nossos clientes recebem o seu Dash, né? Um dashboard que costumamos customizar de acordo com a necessidade de cada cliente, indicadores que sejam estratégicos para aquele negócio, para aquele setor especificamente, e integrado ao sistema financeiro, né? Onde no sistema nós controlamos a parte operacional de fato e agregamos com o dashboard e as reuniões e análise de resultados junto aos clientes. Eu costumo dizer, Zé, e está no nosso planejamento estratégico, que a gente impulsiona o sucesso do nosso cliente. Como? Através de tudo isso que o Breno falou, né? Então, quando a gente apresenta de fato todos os dados, informações, a gente diz que contabilidade financeiro é uma fortaleza de informação, onde pouca gente lê, né? E quando a gente disponibiliza isso e orienta e ajuda o cliente a interpretar aqueles números de forma fácil, tirando a complexidade do financeiro e da contabilidade, né? A gente consegue direcionar e eleva o patamar do cliente. Então, se ele está um pouco negativo no financeiro dele, a gente consegue melhorar. Se ele está bem, a gente consegue ali, junto com ele, não é só audita, mas junto com ele, elevar para ficar mais positivo ainda, ele conseguir enxergar o futuro dele financeiro, né? Logicamente que o futuro é o plano. O que vai acontecer é que a gente vai trabalhando ali com base nos números que foram realizados, tá? E o que tem estimado já para frente. Mas o que a audita realmente entrega é essa possibilidade de mudar o patamar do cliente positivamente. O que vocês estão me dizendo, eu vou tentar transferir isso da seguinte forma. Informação é diferente que conhecimento, né? E quando a gente olha, e eu posso trazer isso, né, de uma forma muito pela minha experiência, né, como empresário e como cliente da Audita. Antes da Audita, eu tinha as informações financeiras, mas eu tinha informações. Eu não tenho conhecimento, não é o meu core business, né? Entender disso, interpretar e ter a inteligência dessas informações para direcionar ações que façam a minha empresa crescer. Isso significa que, pelo que vocês me colocaram, a Audita ela agrega o know-how, a experiência, para entregar a inteligência e ajudar esse empresário a tomar as melhores decisões baseadas em dados, em informação. Estou correto nessa minha afirmação? Demais, é exatamente isso. Isso aí está tão intrínseco assim no nosso DNA que, se for para a gente não agregar, não entregar esse nosso propósito, nós somos bem transparentes nesse sentido. Olha, se não for para entregar e agregar, é melhor que a gente não avance nesse serviço. E já aconteceu isso, Breno? Já, e em um caso recente, nos últimos, acho que 4 meses, um cliente entrou, nós não conseguimos, por N motivos, né, pela complexidade, enfim, de sistema, de processo e tal, não conseguimos destravar na parte do onboard e, de forma transparente, a gente conversou, olha, não dá para a gente avançar dessa maneira. Não vou ficar aqui protelando o nosso contrato se a gente não consegue entregar o que a gente se comprometeu. A rotina operacional até que a gente conseguiria executar. Sim. Mas a análise de resultados a gente não conseguiria entregar. Então, se não for para contemplar de forma plena, de fato, o nosso propósito, é melhor que a gente não esteja do lado do empreendedor nesse sentido. Isso é um posicionamento muito legal, verdadeiro, honesto, com quem nos procura, né? Porque
Eu vejo assim, não é demérito nenhum você se posicionar dessa forma. Eu acredito que é muito pior a gente prometer algo e não cumprir. Então isso eleva a confiança que a marca Audita ela se propõe para o mercado. E eu enxergo dessa forma, né? Com certeza, com certeza. E esse cliente, se é o mesmo que eu estou pensando, ele continua na assessoria contábil. E a gente conversou e disse realmente não tem como entregar, o sistema dele é mais complexo, não está na rotina da gente ali, e a entrega não vai ser satisfatória para o cliente. E aí Breno tomou o passo realmente de chamar o cliente, vamos encerrar aqui porque a gente não vai conseguir entregar, ou vai ter muita dificuldade para entregar, né? E aí o cliente satisfeitíssimo, mesmo cortando o serviço, essa confiança e essa transparência acaba agregando mais ainda confiança. Pedro, em relação à contabilidade, a contabilidade é algo que, pelo que eu entendo, e você, por favor, me corrija se eu estiver errado, é obrigatório a contratação para abrir uma empresa, para fazer qualquer tipo de movimentação, né? Então, a terceirização da contabilidade é algo muito natural, principalmente para pequenos e médios negócios, que não vão ter um poder financeiro de trazer isso para dentro da empresa. É muito diferente do setor de marketing, do setor financeiro, que do marketing nem se fala, né? Que a gente contrata ali o sobrinho para fazer, a gente mesmo dá um jeito de fazer, e o financeiro também, que a gente acaba deixando na mão, de repente, da secretária, ou a gente toma conta dessas atividades. Mas uma coisa que eu percebo é a diferença de resultado quando a gente profissionaliza e quando a gente toma a decisão de não fazer o mínimo possível na contabilidade. E aí eu queria saber de você, o que a Audita entrega de tão diferente do que eu contratar, por exemplo, uma contabilidade para fazer só o que é obrigado? Zé, o quanto é caro ir atrás do mínimo possível, né? Você pode dar a sorte, logicamente, e conseguir manter o profissional que você contratou, conseguir manter, de fato, as obrigações, ali a parte básica bem feita. Mas tem N exemplos de prejuízos altos, justamente porque o profissional contábil acabou elevando o leque de empresas, clientes que ele tem, com um preço lá embaixo. É impossível aquele cara dar uma boa atenção, ter uma equipe qualificada. Se eu tenho pouco recurso, como é que eu vou qualificar minha equipe? Como é que eu vou dar atenção ao meu cliente? Eu vou só enviar guias, trabalhar para o governo e pronto. E de forma muito rápida. Que é uma produção. Se for diferente, ele vai estar negativo no resultado dele. Ele não ganha escala, Ele né? não ganha escala, ele não ganha dinheiro, ou se for para ganhar dinheiro, ele vai ganhar de uma forma realmente que não vai dar atenção. É impossível, como qualquer negócio. Já chegou algum tipo de caso para você que você pode trazer para nossa audiência como exemplo, obviamente, exemplo negativo, de um impacto gerado por essa tomada de decisão? Diversos de advogados que estavam sendo tributados de forma errada, né? Fábrica de tintas que também estava sendo tributada, estava no simples, era muito melhor ela ser do presumido, por exemplo, entendeu? E isso afetava diretamente bolso. o lucro. Era falta de dinheiro na mesa ali, então o cliente apertado. Então a boa escolha, você pagar bem um profissional, logicamente não é só pagar bem, é escolher bem um profissional também. Sim. Né? Ele vai ter condições e recursos para poder ter uma equipe qualificada, um sistema bacana, tecnologia ok, para ficar validando as informações da sua empresa e com isso vai ter condições de prestar um serviço muito melhor. Essa condição, ela vai interferir direto no seu bolso, porque é mais dinheiro na mesa, né? Uma rentabilidade maior ou um menor prejuízo. Então, você realizar a contratação ali o mínimo possível no início, por mais que eu sei a condição do empresário quando está começando, de fato está enxugando tudo ali, né? Às vezes, para viabilizar é válido, Isso, né? Mas aí chega um determinado momento que você está crescendo, você precisa buscar o desenvolvimento do seu negócio. Mesmo sendo válido, ter muito cuidado. Ter muito cuidado, escutar mais de uma pessoa, mais de um profissional, né? Não acreditar no primeiro que já vai te passar, não porque a pessoa vai passar por má fé, mas às vezes por falta de conhecimento. Então você escuta 2, 3 pessoas para você tomar a sua decisão ali do que fazer. Bacana. E quando a gente fala de terceirização, Breno, da parte financeira, qual é o impacto, ou melhor, como que essas empresas chegam até você?
em questão mesmo de organização, eu gostaria que você falasse. Eu tô fazendo essa pergunta pro Breno e lembrando de como a gente chegou para a Audita e o tanto quanto a gente evoluiu nos nossos processos financeiros e muitas vezes na nossa inteligência financeira. E aí eu queria que você trouxesse um pouco dessa experiência de como as empresas chegam até você, Breno, e a evolução do setor, como você pode ajudar esses negócios. Bacana, Zé. Assim, eu acho que é natural um empresário sentir a necessidade de se profissionalizar, principalmente com o crescimento, né? Então, talvez quando ele está abrindo uma empresa ali, como o Pedro levantou, não tem recurso, né, para sair contratando todo mundo, uma pessoa para fazer o comercial, outra para fazer o administrativo, outro financeiro, não. Quer vender, né? É um empresário que toma conta de tudo, né? E aí ele vai sentindo as dores. Naturalmente, fazer o financeiro, de um modo geral, todo mundo sabe porque você faz o seu próprio financeiro pessoal, né? Então você sabe pagar a conta, receber, cobrar ali, enfim. Essa rotina aí do básico, o empresário acaba sabendo fazer. Mas chega um patamar que ele sente a dor. Poxa, peraí, será que meu negócio está gerando lucro? Não está? Está faltando dinheiro por quê? Normalmente ele levanta a antena quando eventualmente está faltando dinheiro, né? Por que faltou dinheiro? Porque às vezes o negócio está gerando lucro, mas não tem caixa. Por questão de prazo de recebimento, por questão de inadimplência, enfim, tem alguns motivos que podem estar ocasionando. Mas aí ele levanta essa dor e ele não sabe responder. Ele olha para o financeiro e diz, peraí, eu não consigo extrair essa resposta desse local aqui. E aí a terceirização entra como uma excelente opção. Porque além do know-how, além do conhecimento robusto, né, financeiro, eu trabalho com financeiro há 10 anos, financeiros corporativos, né, de empresas. Então, a gente tem um conhecimento de como fazer o financeiro de forma otimizada. Então, às vezes, o empresário começa a executar, demora muito tempo e não tem as informações que precisa para tomar a decisão, né? E aí, quando ele terceiriza, além desse conhecimento, nós conseguimos executar a mesma coisa que ele executa com muito mais rapidez, digamos assim, né? Com muito mais velocidade. E eficácia. E eficácia também. Então, a gente ganha escala nesse sentido e consegue baratear o custo pro empresário. Então, às vezes, ele contratar uma secretária, como você bem levantou, talvez seja mais caro do que a terceirização. Normalmente na verdade. Você levantou um ponto muito importante. A gente acredita... Eu falo a gente mais uma vez porque eu passei por esse processo de acreditar que o serviço é caro. E, na verdade, não é. Quando você coloca na ponta do lápis, a sua hora, você como empresário, a sua hora de trabalho investido em uma determinada atividade que você não entende bem direito, que você vai demandar um tempo para execução, apertar alguns botões nesse sentido, né? Que poderia essa mesma hora estar investido no crescimento do seu negócio, no seu core business e te trazendo muito mais retorno financeiro, é onde você faz o cálculo e vê que a terceirização é um grande caminho. Mas aí pode surgir aquela dúvida, tá, mas e se eu trouxesse para dentro do meu negócio? E se eu, de repente, contratasse alguém para fazer só isso dentro da minha empresa? Vocês conseguem trazer esse paralelo, né, essa diferença entre trazer e colocar isso em prática mesmo financeiramente? Eu vou dar o exemplo do nosso negócio. Sim. A gente se depara muito com empresários. Eu vou trazer o departamento de marketing para dentro do meu negócio. Aí, a pessoa pensa, eu preciso contratar um social media, eu preciso contratar um redator, um designer gráfico, um especialista em tráfego pago, um videomaker, um estrategista digital e por aí vai. São vários profissionais envolvidos. Muitas vezes o empresário ele tem a limitação de pensar, eu preciso fazer post para a rede social, mas o marketing ele vai muito além disso até chegar no post. Provavelmente isso deve acontecer também com a área financeira. Tô correto? Tá sim, com certeza. Normalmente, quando a pessoa consegue internalizar, né, o empresário traz esse custo para dentro do negócio, ele vai também buscar o custo mais otimizado possível, né? Então, vou contratar um profissional, sei lá, um salário mínimo, ou então um estagiário,
estagiário está aprendendo, né? Uhum. Então ele pode errar, Ô, eventualmente risco, hein? tropeçar ali em algum processo, em alguma Pode não, rotina. vai errar muito. Ele vai, né? E aí continua a cargo do empresário, tá treinando essa pessoa, né? Um dia desse foi o dia dos estagiários, hein, gente? Eu adoro os estagiários, eu tenho estagiários também. Mas ele tá numa curva de aprendizado, Claro. né? Então é natural que tropece, que erre e tal, não tem um conhecimento aprofundado de finanças, dos processos, né? Enfim, a leitura, a análise também. Então, quando ele coloca na ponta do lápis, de fato, assim, vou internalizar, pelo menos um salário mínimo ele vai gastar, né? Nós temos pacotes na terceirização financeira a partir de meio salário, a depender do tamanho do negócio. Você quer dizer que com menos de um salário mínimo eu consigo contratar a Audita? Consegue contratar a audita, terceirização, pacote completo, né? Rotinas financeiras, terceirização financeira, análise de resultados, o BI, o dashboard, então, enfim, full mesmo. Imagina só o BI, né? Quanto é que seria para o empresário fazer. Então, eu já pago o investimento se brincar aí. Total. E aí eu reforço mais. As ferramentas que vocês entregam, né? Além do BI, eu digo como ferramenta, as reuniões que eu faço contigo, Pedro, contigo, Breno, de entender os caminhos que eu preciso tomar mesmo ao longo da minha jornada como empreendedor. E a tecnologia que vocês conseguem colocar dentro desse pacote de serviço, ela aos poucos faz com que eu tenha autonomia de leitura, porque a gente vai fazendo reunião, a gente vai entendendo a sopinha de letrinhas que vocês trabalham, né? RE, etc, etc. EBITDA, a gente vai compreendendo aos poucos e hoje eu pego meu BI e consigo, vamos dizer assim, me movimentar dentro dessa ferramenta e ter leituras ali, direcionamentos e até preparar as dúvidas que eu tenho para tirar com vocês que são especialistas, né? Isso é fundamental no meu dia a dia como empresário e para o crescimento da nossa agência. Bacana. E vira um ciclo vicioso, de fato. A gente não é casa de Ferreira Espeto de Pau. Contabilidade é atualizada mensal, a nossa mesmo, né? Fez questão disso. Financeiro atualizado e o fluxo de caixa projetado é algo que sempre a gente quer enxergar o mais próximo possível. Então, vai ter 13º para pagar lá no final do ano, né? Vai ter férias de fulano, cicrano, beltrano. Então, o que puder colocar no fluxo de caixa para a gente enxergar se algum mês vai estar sobrando mais dinheiro ou faltando dinheiro, eu tomo a decisão agora. Não é lá na frente onde eu vou desesperadamente ou atrasar boleto ou pegar empréstimo mais caro. Então, eu tomo a decisão agora. Então, isso é um diferencial gigante. Pedro, de uma maneira bem simples, eu acredito que entender contabilidade para nós meros mortais é algo muito complexo, ok? Mas eu queria que você me respondesse de uma maneira bem direta e simples. Contabilidade, ela pode, quando bem feita, gerar mais lucro para o empresário? Ela não só pode, como ela que vai fornecer as informações e o caminho necessário para o empresário tomar a decisão, porque só ele, com base nas informações, vai saber utilizar, junto com o contador, utilizar a informação para saber qual vai ser o melhor caminho. Porque o empresário, junto com o contador, é um casamento perfeito. Que eu vou dar informação, o empresário já sei onde eu vou atacar. Você me passou esses 4 pontos e eu vou fazer isso na minha margem para aumentar a minha precificação. Ou vou reduzir X coisas porque eu consigo reduzir. A gente não consegue dizer para ele o que é para ele reduzir. Precisa reduzir X%. Quem vai escolher o que vai reduzir e quem entende quem entende do negócio. É o empresário. Exatamente. Então é um casamento perfeito aí para tomar decisão e o crescimento. Por isso que a contabilidade, ela sim é a forma de passar informações e tomar decisão para que o empresário gere mais lucro para a empresa dele. Provavelmente já deve ter chegado inúmeros empresários até você pedindo orçamento, mas com uma dúvida que eu acredito ser corriqueira. Pedro, você vai fazer eu pagar menos imposto? Semanalmente nós temos esses casos aí e sempre a gente informa que a gente não promete nada, né? Que é muito leviano. E sim, forneça informação para a gente analisar. 99% das vezes a gente consegue sim encontrar. E teve um caso que eu não consegui, que o cliente mora nos Estados Unidos e todo o planejamento que a gente fazia aqui tributário,
sempre esbarrava quando mandava o dinheiro para os Estados Unidos, que equalizava o imposto, um convênio que tem Estados Unidos e Brasil, né? Essa foi a única vez que, de fato, aqui a gente conseguia muita coisa, mas quando mandava o dinheiro para os Estados Unidos, acabava equalizando. Mas não teve outra vez que a gente não entrou na empresa e conheceu a rotina, os produtos, a margem, muito produto que é tributado sem precisar ser tributado. Ele já é monofásico, já é substituto, é como se já fosse tributado antes para a indústria. E o barzinho, o restaurante já estava tributando. Prestador de serviço tem diversas formas de a gente reduzir a tributação. Então, quando o empresário nos procura, eu digo sim que é possível, muito possível, mas que a gente não promete de imediato nada. Vamos analisar para poder Tem um passar caminho, né? Tem um estudo, um diagnóstico para ser ser com feito. segurança e de forma coerente, não ser leviano, né? Claro, claro. Vamos supor que o empresário ele ainda esteja na fase de tomada de decisão, se contrata ou não contrata, audita, tá? Mas ele tá naquela fase dele absorver, dele centralizar essas atividades. E aí, eu gostaria de saber de vocês, vou começar pelo Breno. Breno, o que o empresário ele precisa saber, ficar de olho, ficar atento sobre o financeiro dele, para que ele realmente garanta o sucesso do negócio? Bacana, Zé. Além dele naturalmente conhecer o seu core, né? Enfim, ser apaixonado e conhecer de fato o que ele faz, no financeiro especificamente, ele precisa ter na ponta da língua algumas respostas do seu negócio, né? Que garanta a sustentabilidade aí e o crescimento do seu negócio. Então, a primeira pergunta que ele tem que ter na mão, assim, que ele tem que saber responder é: o negócio gera lucro? O seu negócio gera lucro? E não é olhar para a conta e ver, não, tem dinheiro na conta, então gera lucro. Não necessariamente. Porque ele pode estar devendo rios de dinheiro lá para frente e não está enxergando isso, entendeu? Então, é analisar de fato, vou extrair aqui um mês, a gente chama competência, né? Vou extrair uma competência, seja um mês, seja um trimestre, seja um semestre. O quanto eu estou gerando de receita é suficiente para bancar, o quanto eu estou gerando de impostos, de custos, de despesas. Isso é uma pergunta a ser feita. E tem uma ferramenta específica para responder, né? Que é a DRE, que a gente analisa e acompanha, tanto no financeiro quanto na contabilidade. Assim, Breno, desculpa te interromper, claro. mas assim, para um leigo, o que é DRE? Para aquele empresário que ainda está tomando conta dos processos ali na unha. Sim. Explica o que é uma DRE. Como a gente analisa a DRE gerencial, eu vou trazer o Pedrão para Boa, explicar Pedro, ajuda a gente. legalmente o que é a DRE. A DRE, e o empresário, preste atenção nisso. A DRE, Zé, de forma bem simples, é o que vendeu, o que gastou para vender aquilo, em relação a custos, quais são as despesas administrativas, com contabilidade, marketing, jurídico, né? E o que vai sobrar. Basicamente é isso. Isso a gente traz de forma independente do caixa, do que você pagou e recebeu. É o que você se comprometeu e o que se comprometeram com você. Então, eu vendi para Zé 100 mil reais, a nota foi emitida, Zé não me pagou nada, mas minha receita foi 100 mil reais. Eu tenho um direito a receber. Então, já está lá na minha receita. Quanto é que eu gastei para prestar esse serviço para Zé? Eu gastei 10 colaboradores aqui, o tempo deles, a folha de pagamento, X. Né? Tem minha despesa de aluguel e tal. E não importa se eu paguei ou não, eu já tenho que pagar aquilo ali. Então, isso que Breno diz, gerar lucro ou não, é justamente essa questão. Você se comprometeu e se comprometeram com você o quanto aquele mês, ou aquele período, semestre, anual, né? Então, sobrou ou não sobrou? Isso é a análise. Em conjunto com isso, nós temos o caixa da empresa, que é de fato o que entrou dinheiro e o que saiu. Separadinho lá também por receita, que entrou, entrada de dinheiro das vendas que você fez, o que você pagou de custo, despesas, né? Então, de fato, é entrada e saída de dinheiro. E você vai analisar seu fluxo de caixa. E o fluxo de caixa pode ter um empréstimo que você adquiriu de R$1 milhão. Você tem caixa, mas não teve lucro, por exemplo. Tá? Ou você não teve lucro, mas, né? Enfim, o casamento da DRE e o fluxo de caixa é um casamento perfeito para se tomar decisão. Não pode nem ficar só apenas com um, né? Nem apenas com fluxo de caixa. Eu costumo dizer que o caixa é um emaranhado de competências, né? Então a ideia da DRE é, peraí, deixa eu fazer um corte aqui dessa bagunça que é o caixa, porque o caixa eu vendi
um serviço parcelado em 5 vezes. Eu vou pagar o imposto só no mês que vem. E aí, quando eu termino o mês, será que eu gerei lucro ou não? Porque meu caixa eu estou recebendo coisas do mês passado, estou pagando coisas do mês passado, né? Então, o caixa é um emaranhado de competências. A ideia da DRE é, deixa eu fazer um recorte aqui desse caixa só desse mês, ou só desse trimestre, só desse semestre, para ver se eu gerei ou não lucro. Essa é a primeira pergunta a ser respondida, né? E a segunda pergunta é, ok, gerei lucro por competência, né? Beleza, mas esse dinheiro está no meu bolso? Está na conta? Não, não está. Por quê? Ah, porque eu vendi a prazo, vendi para receber em 10 parcelas. Ou não, vendi e o cliente não me pagou. Está inadimplente. Entende? Então, primeira pergunta é, seu negócio gera lucro? Gera. Ok. A sua operação gera caixa? Ou seja, o lucro que você gerou, você conseguiu realizar na sua conta? Tá, entrou? Essa é a segunda pergunta, onde a gente acompanha pelo DFC, né? Pelo demonstrativo de fluxo e caixa, onde a gente analisa todas as atividades operacionais. De fato, a minha operação está gerando aquele lucro que eu gerei lá na DRE, na minha competência. Ok. Esse caixa é suficiente para bancar os seus investimentos, bancar os seus financiamentos, um empréstimo que eventualmente você pegou, ou a sua distribuição de lucros? Ah, eu quero distribuir aqui X mil reais, ou tantos por cento da minha receita. Tá sendo suficiente o seu caixa? Então, são 4 perguntinhas aí que precisam ser respondidas. Um empresário tem que estar com essa resposta na mão, tá? Imagina, Zé, que o empresário vendeu, a empresa ali vendeu 100 mil reais de serviço ou mercadoria para o cliente, recebeu à vista já. O caixa está maravilhoso. E tudo que ele contratou de pessoas, de fornecedor, ele só vai pagar no mês seguinte. Então, o caixa está uma maravilha. Então, se ele não tem a ciência, né, da DRE e do fluxo de caixa, Vai viajar para a Europa. Vai viajar para a Europa. Não tenha dúvida. E o dado do Sebrae, né, que eu não lembro agora o percentual, mas a maior parte das empresas que fecham é justamente por má gerenciamento do caixa. Não é por falta de faturamento, não é por cliente batendo na porta, e sim por não gerenciar bem o caixa, né? Não gerenciar bem o capital de giro. Se você vende com longo prazo, em 10 vezes, mas tem que pagar o seu fornecedor 40 dias, falta caixa, precisa de capital de giro. E aí é onde os empresários se atrapalham porque não tem a competência de alguém ali orientando, né? Porque dá para você fazer um gerenciamento de capital de giro, que é justamente isso, a falta de dinheiro devido a esse lapso temporal, né? Da venda e da compra. Então é importante, porque senão vai entrar na estatística lá das empresas que fecharam, né, em 2023. E a partir do momento que o contrato audita, eu posso ficar seguro que eu não preciso mais me preocupar com esse embaralhado de informação que eu vou ter profissionais que vão me ajudar nesse processo. A preocupação agora vai ser apenas, em conjunto com a gente, tomar as melhores decisões para o nível da empresa estar mais elevado. Mas essa burocracia, esse emaranhado de informação, a gente vai desatar, com certeza. E um dos valores, inclusive, é simplificar o complexo. Porque é uma sopa de letras, né? No mundo financeiro e contábil, é uma loucura. Então a gente simplifica isso aí, senão vira uma loucura. Essa é uma grande diferença que eu vejo no trabalho da Audita. A percepção que eu tenho é que quando eu converso com vocês, vocês conseguem transformar o complexo no simples e me ajudar a entender, eu que não tenho esse conhecimento aprofundado, a achar que eu tenho. Então, se eu tô achando que eu tenho, eu tenho certeza, meus amigos, que vocês também vão conseguir compreender muito mais fácil e utilizar das estratégias financeiras e contábeis para profissionalizar o negócio de vocês e garantir cada vez mais o sucesso. Zé, posso complementar mais uma informação e uma vivência e experiência que a gente está, por favor, muito orgulhoso nisso. Todas as reuniões de alinhamento com o cliente, seja contábil ou financeira, né? Vira um costume já, clientes leigos já tomando decisões, caramba, que felicidade. Trocando um empréstimo que ele tinha a 2% por 1,5%, alongando o prazo para poder caber no caixa dele. Então isso é o que de fato fortalece e mantém viva a empresa, pensando realmente sempre colocar dinheiro na mesa, né? Ou diminuir o desperdício de dinheiro. Então, as reuniões mensal, trimestral, seja como for, ela acaba impulsionando de fato, incentivando e deixando ali por osmose já o empresário tomar as decisões já no dia a dia. Em relação à audita, nós temos 2 setores, o setor da contabilidade e o setor financeiro, né? Qual é a importância de integrar
esses dois setores? A partir do momento que eu contrato... Eu sei que a gente pode contratar de maneira separada, tô correto? Sim. Mas qual é a importância, qual é o impacto quando eu resolvo integrar essas duas soluções? A assessoria contábil, né, que a gente tem dois pilares, financeiro e contábil, e dentro dele tem departamentos, contas a pagar, receber, fiscal, contábil, pessoal, né? E acho que o maior ganho é a integração, a agilidade e confiança da informação. Porque muitas vezes o empresário não tem, ou a secretária, ou outra pessoa que está fazendo ali o financeiro, ela não tem habilidade. 99% das vezes não tem habilidade nem conhecimento de fazer. E quando está integrado dentro de casa já, automaticamente a informação já vem para a contabilidade e a gente consegue informar ao cliente e fornecer informação de forma tempestiva, segura, muito mais direcionada do que a gente ficar pedindo extrato bancário, pedindo informações, pedindo notas fiscais. Já temos uma rotina, inclusive, quando termina o financeiro, dia X já exporta para a contabilidade, a gente já importa, já faz o balancete e tudo segue bem. Então, o ganho maior seria confiança, agilidade e o direcionamento, de fato, muito mais real do que, às vezes, até a informação não vir por completo. Pedro e Breno, no olhar de vocês como empresários, qual a importância de profissionalizar e de terceirizar o setor de marketing? Bem como a gente falou aí da terceirização financeira e contábil, Zé, não vamos também cometer o mesmo erro e pegar o sobrinho ou a sobrinha, nada contra meu sobrinho e minha sobrinha, mas cada um no seu quadrado, né? E a nossa expectativa e o que a gente vem trabalhando com a Marketing Real é fabuloso. Então, não existe competência maior do que você pegar o profissional competente, uma equipe competente, para elevar o nível da sua marca. A sua marca está exposta para cliente, para colaboradores. Então, a importância ela é altíssima. Você tem uma equipe qualificada que passa todas as orientações, a forma que sua marca vai se apresentar ao mercado, não tem o que se falar. É algo valioso demais e tudo bem trabalhado e com planejamento de longo prazo. Breno e Pedro, quero agradecer demais a presença de vocês. E aí, o que vocês acharam? Eu quem agradeço, Zé, nós agradecemos o convite, muito bacana compartilhar um pouco do nosso conhecimento, né, do que a gente faz no dia a dia aqui para a sua audiência, da audiência da MKT, e nos vemos em breve. Muito obrigado, Zé, muito obrigado ao pessoal da Marketing Real. Nós temos o dever, de fato, no nosso propósito ali, impulsionar nosso cliente com informações e vamos levar isso para que as empresas não diminua esse número de empresas que acabam fechando entre 4 e 5 anos, tá? Parabéns pelo projeto. A Audita está sempre à disposição para ajudar o empresário que move esse país. E para vocês que querem cada vez mais ter informações e garantir o sucesso do seu negócio através do conhecimento do setor contábil e financeiro, não deixe de seguir a Audita nas redes sociais. Tem perfil no Instagram, tem perfil no LinkedIn. Segue lá que vocês não vão se arrepender. Nos vemos no próximo MKT 360 Cast. Até lá!